mas eu não queria deixar de citar um episódio que acabou bombando nas redes sociais ontem, que foi um episódio em que a goleira Musovic, que foi eleita a melhor jogadora da partida entre Suécia e Estados Unidos, com a Suécia passando de fase, ela foi para a coletiva e um jornalista perguntou para ela se ela conhecia o Ibrahimovic. E ela ficou claramente muito desconfortável, a goleira, naquela situação. Ô, Mili, eu fiquei tentando entender o objetivo dessa pergunta. Para a gente encerrar, eu queria um pouco a sua visão sobre isso, rapidamente. Pois assim, é tudo novo, né, para todo mundo. Então, você, até se você olha as narrações, você olha os comentários, tem um monte de coisa ali que vai ter que mudar, né? Tem gente chegando agora, estou falando de homens principalmente, né? Que nunca viram o futebol feminino. E eles trazem todos os preconceitos, toda essa opressão do sistema da diferença sexual, que coloca homem aqui, mulher aqui, né? Homem acima, mulher abaixo, que é assim que é a vida fora de um campo de futebol, né? Coloca em jogo. Então, a pergunta é horrível, né? A pergunta, para ficar para ficar numa palavra leve, a pergunta é horrível. A pergunta diz assim, né? O que está por trás da pergunta? Vocês não importam muito. Vamos falar dos homens? Deixa eu falar aqui dos homens. E aí a gente tem que lembrar que a cultura heterossexual masculina, ela é homoafetiva. O que isso quer dizer? Homens são ensinados desde pequeno a querer a aprovação de outro homem, o afeto de outro homem, o carinho de outro homem, o respeito de outro homem. São com outros homens que eles querem falar, é com outros homens que eles querem passar tempo. Da mulher, a cultura heterossexual masculina quer sexo e servitude. Isso não quer dizer que todos os homens são assim. Claro que não. Há homens que já lutam contra isso e estão tentando se desconstruir dessa cultura. Mas é uma coisa muito forte, porque ela é colocada na gente desde pequena. As mulheres também. Há mulheres que reproduzem esse sistema da diferença de gênero. Então, a pergunta, ela condensa tudo isso. Ela está dizendo assim: vamos falar do que importa? Você conhece o meu herói? Um dos meus heróis? Porque é esse cara aí que eu gosto. Vocês, eu estou aqui porque me mandaram vir. Então, é uma pergunta violenta, né? É uma pergunta que carrega delinquências. E a gente, antes, até pouco tempo, gente, a gente nem sabia de tudo isso. A gente nem conseguia entender que é disso que se trata. Agora a gente já entende. A reação dela foi imediata. Ela reagiu fisicamente a uma pergunta como essa, né? E a gente vai indo e falando sobre isso, e as coisas vão mudando. É assim, gente, não vai mudar por decreto. Esse sistema da diferença sexual não vai mudar por decreto, é um processo. E a gente está junto nele. Não deixa de ser dolorido, né? Um dia mais, outro dia menos. A gente vê que a quantidade de mulheres assassinadas, a quantidade de mulheres abusadas, assediadas, os números estão aí, são números de uma guerra. Acabou de sair o novo Fórum de Segurança Pública, é só entrar que vocês vão ver. São números de uma guerra. Então a gente precisa continuar atentas, sim, e criticando, e falando: essa pergunta não é boa, essa pergunta não é legítima, essa pergunta não é do jogo. Quer vir com a gente, tem que jogar junto. Pronto, acabei até com o nome do programa. Maravilhosa, maravilhosa, acabando bem como sempre. Mili, no momento que era dela, né, ela tinha sido eleita a melhor jogadora da partida, era a hora dela brilhar e chamar a atenção para outra coisa, mas seguiremos aqui, seguiremos falando e, como bem disse Mili Lacombe, jogando juntos.